Começando aqui mais um webinar. Aos que já chegaram, se puderem reagir aí com um emoji, se meu vídeo, meu áudio está tudo ok, estão conseguindo me ver, me ouvir, estão conseguindo ver a apresentação. Ótimo, obrigado. Perfeito. Então, depois eu reforço para quando forem chegando, mas quem já chegou, podem, por favor, ligar as câmeras, se ficarem à vontade. O microfone, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma coisa, tem o chat, mas se desejarem falar também, fiquem à vontade. É só levantar a mãozinha aí, interagir com a gente, e o nosso administrador vai liberar o microfone para vocês, tá bom? Temos um tema hoje aí parece ser bem comum, né? Mas sempre gera dúvidas, preocupações, né? Não há como tratar de justa causa e entender que é um assunto que não gera nenhum tipo de questionamento, né? Ansiedade por parte do empregador, principalmente nas tomadas de decisão. Então, de fato, é um tema justamente por gerar riscos, né, ao empregador, né, que tem sempre receio dessas decisões serem revertidas na Justiça do Trabalho, acaba que sendo sempre vital se atualizar e buscar sempre informações mais recentes sobre esse tópico, né? Então, eu vim correndo aqui, eu estava na reunião da Comissão de RH do Centro das Indústrias, né, da qual eu sou líder do Comitê de Relações Trabalhistas, então estava no Distrito Industrial, e aí vim voando, graças a Deus, sem trânsito, para poder compartilhar um pouquinho com vocês aí dessas informações, se possível também ouvir as experiências de vocês, né, os anseios, as preocupações, a gente tentar trocar essa figurinha de um tema tão relevante, e eu espero que no final desse webinar aqui a gente consiga passar para vocês algum tipo de valor que vocês apliquem na prática da empresa de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos devagarzinho, é o tempo que o pessoal vai chegando aos poucos, né? E já vou dando minhas boas-vindas a quem está chegando. Aqui algumas orientações, né? Como eu já mencionei, quem quiser deixar suas câmeras ligadas, e no final já antecipo e vou pedir aí uma foto aos que ficarem até o fim para a gente registrar o momento, né? Informo também que esse webinar está sendo gravado, como vocês estão vendo, justamente para depois a gente aproveitar para disseminar o máximo de conteúdo possível, né? Então, sempre com a finalidade de proporcionar mais conhecimento técnico sobre os assuntos, tá? E aqui, querendo interagir, o microfone, querendo fazer as enquetes, as perguntas no chat, temos a estrutura aqui para acompanhar vocês e fazer essa administração das dúvidas, tá? Então, não fiquem acanhados, por favor, utilizem bastante a ferramenta do chat para tirar as dúvidas de vocês, e a gente vai conversando do início ao fim do webinar, tá bom? Sem mais delongas, vamos falar sobre o assunto, né? Vamos falar um pouco aí de penalidades. A gente, sei que o tópico específico sobre justa causa, mas antes de falar de justa causa, precisamos aí falar de forma mais ampla, né? Quais são as espécies de penalidades, né? Quais punições o empregador, fazendo valer o seu poder diretivo, né? Fazendo valer as suas políticas internas, as suas regras empresariais, quais penalidades ele pode se valer para corrigir, né, para colocar, né, recolocar na rota aquele trabalhador que, por algum motivo, praticou um ato contrário às políticas da empresa, né? A primeira delas é a advertência, né? Então, talvez poucos saibam, mas a advertência em si, ela
não é uma penalidade prevista na CLT, né? Na consolidação da lei do trabalho, não existe essa figura da advertência como punição para um trabalhador. E aí vocês já podem começar me perguntando, mas, Luciano, a Justiça do Trabalho é tão protetiva, como é então que ela autoriza, né? Como é que ela valida uma punição que não é prevista na legislação trabalhista? Isso não seria contrário aos princípios do trabalho, né? O princípio principalmente o princípio da proteção ao trabalhador, né? Como é que você explica? Simplesmente porque a advertência, ela acaba tendo um conteúdo muito mais orientativo, muito mais educativo. E aí a doutrina, né, os estudiosos e a jurisprudência, os julgadores, depois de uma construção, depois de um entendimento, compreenderam que não validar a advertência seria muito mais prejudicial ao trabalhador. Porque se não existisse a advertência, a primeira penalidade, a penalidade mais branda possível, já seria a suspensão. E a suspensão é uma punição por si mais gravosa, né? Então, a advertência, mesmo que ela não esteja expressamente na CLT, por outras legislações, a exemplo, né, da Lei 8.112 de 90, que é a Lei de Servidores Públicos, que prevê expressamente, e também com a construção da doutrina e da jurisprudência, se aceita naturalmente a aplicação da advertência por ser uma penalidade, vamos dizer assim, mais benéfica, menos gravosa às outras penalidades previstas na CLT. Então, a advertência, ela é sim aceita e muito usual, seja ela no formato verbal, seja ela no formato escrito, né? Obviamente, para o advogado, para o jurídico, o escrito sempre vai ser mais importante, mais interessante, porque consegue ter um rastro probatório, né? Consegue transformar essa punição em uma futura prova, caso assim seja necessário numa demanda trabalhista. O verbal, por mais que seja também válido, acaba tendo uma dificuldade maior na hora de se comprovar essa punição numa possível reclamação trabalhista, tá? Outra penalidade, né, e aí sim é essa prevista expressamente na CLT, no artigo 474, é a suspensão, né? Então, é a suspensão quando o empregado ali tem uma espécie de paralisação do seu contrato de trabalho, né? E aí, nesse período, ele não trabalha e também ele acaba não sendo remunerado por esse período que ele não desenvolveu suas atividades em virtude de uma falta cometida na empresa, né? E aí o 474, ele traz uma limitação a essa punição, né? Muitos clientes perguntam, Luciano, mas como é que funciona a suspensão? Tem algum limite? Pode ser 5 dias, 3 dias, 10 dias? Essa quantificação vai muito de acordo com a gravidade do ato praticado pelo empregado, né? Se for um ato mais grave, vai ser uma suspensão com mais dias. Se for algo menos gravoso, a gente vai ponderar, né, de acordo com essa proporcionalidade. Mas tem um limite, e esse limite é previsto justamente nesse artigo 474 da CLT, que prevê que essa suspensão ela não pode ser mais do que 30 dias. Então, uma suspensão por mais de 30 dias, ela automaticamente caracteriza uma rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? Então, o empregador ele não pode se valer de uma suspensão com um prazo tão longo como esse. Na minha prática, de quase 20 anos de advocacia, sinceramente, eu nunca presenciei uma suspensão tão longa assim, né? Normalmente, a suspensão de 1 dia, 3 dias, 5 dias, até 10 dias, né? Mais do que isso, é muito incomum na prática, né? Mas legal, possível, pelo previsto na legislação, não podendo superar os 30 dias, tá? E aqui, né,
a nossa cereja do webinar, que a gente vai falar por bastante tempo aqui até o fim, a rescisão por justa causa, né? E aí o nosso doutrinador, Godinho Delgado, menciona que seria um motivo relevante previsto legalmente que autoriza a resolução do contrato de trabalho por culpa do sujeito cominante da infração, ou seja, do trabalhador que cometeu aquele ato, né, aquela infração. Trata-se, pois, de conduta tipificada em lei que autoriza a resolução do contrato de trabalho por culpa do trabalhador, tá? Então, aqui está justamente o conceito de rescisão por justa causa, e a gente vai ver algumas outras, antes de aprofundar nessa modalidade, vamos ver algumas outras penalidades que são consideradas ilícitas, né? A gente algumas vezes verifica esse tipo de punição na realidade, na prática ali, né? Mas é preciso registrar que elas não têm um amparo jurídico, né? Se tais punições forem questionadas na Justiça do Trabalho, certamente elas vão ser reconhecidas como ilegais pelo Judiciário, e a depender do pedido feito, pode ser considerada uma rescisão indireta, pode até ter uma indenização de danos morais, tá? Então, vamos aqui só colocar algumas decisões ponto a ponto, né? A primeira delas, transferência punitiva. Então, a transferência punitiva, eu coloquei sempre do lado esquerdo aqui, são decisões da Justiça do Trabalho, e para deixar, né, o quadro bem mais real para vocês. Então, a transferência punitiva, nesse caso aqui, é proibida pelo ordenamento, pela legislação, né? A partir do momento que ele praticou alguma falta, alguma infração, o empregador ele pode se valer da advertência, da suspensão e até mesmo da justa causa, a depender da falta que foi cometida. O que não pode é simplesmente transferir esse empregado, né, realocar ele para um outro setor, para uma outra filial, como uma forma de punição, né? Transferência, ela não é uma forma de punir. Se isso for identificado, se isso for demonstrado na Justiça do Trabalho, isso vai ser causa de rescisão indireta e, muitas vezes, inclusive, de indenização por danos morais. E aí, além de trazer essa decisão aqui, eu também sempre coloco que aqui na região, no TRT da 11ª Região, a gente tem, inclusive, uma súmula, ou seja, tem uma decisão muito consolidada, que é a súmula 20 do TRT 11, que fala sobre a empregada gestante e sua estabilidade. Independente do mérito dessa súmula, o que importa é o que deu causa a ela. E o que deu causa a ela foi justamente essas transferências punitivas, porque muitas decisões revelaram que determinadas empresas, elas, a partir do momento que tinham conhecimento de que aquela empregada estava gestante, eles simplesmente transferiam essas recém-grávidas para locais de difícil locomoção, distantes da sua sede originária, gerando realmente um impacto grande para a continuidade da relação de trabalho. E isso fazia com que, ao longo do tempo, os meses iam passando, e a gravidez, a gestação ia evoluindo, e as dificuldades para essas gestantes continuarem no ambiente de trabalho aumentavam. E aí elas faziam o que eles justamente queriam, que era o pedido de demissão. Então, isso acabou se tornando uma prática reconhecida na Justiça do Trabalho, que de tanto ser recorrente, acabou gerando uma súmula, porque essas transferências acabaram sendo declaradas umas transferências punitivas e ilegais, tá? Então, transferência não é forma de punir, tudo bem? Mesma coisa, rebaixamento, né? Não é porque um empregado ele cometeu uma falta que eu vou simplesmente rebaixar a sua função, né? Isso não está previsto em lei, tá? Se foi algo grave, se foi algo que foi insustentável, o empregador ele tem algumas ferramentas para poder resolver, seja uma suspensão, seja a própria justa causa, ou se quebrou a confiança, até mesmo a rescisão unilateral do contrato de trabalho. O que não pode é simplesmente rebaixar a função, né,
mesmo que não rebaixe a remuneração, né, essa questão independe, pode, inclusive, manter o patamar salarial, mas o mero rebaixamento da função já faz com que haja um constrangimento, uma humilhação para aquele trabalhador e que essa punição não pode ser encarada como lícita, como legal. Tudo bem? Redução salarial vai no mesmo sentido, né? Então, até pelo princípio da irredutibilidade salarial, ou seja, é um dos princípios que regem a justiça do trabalho, o salário do trabalhador ele não pode ser simplesmente reduzido de forma unilateral pelo empregador, muito menos como uma forma de punição, né? Então, também não se pode ter essa redução salarial punitiva. O ócio forçado, não sei se faz o emoji aí, quem sabe o que é ócio forçado, só para ter uma ideia, por favor. Reajam aí. Quem é que sabe o que é ócio forçado? Tem uma carinha de dúvida ali. Ih, rapaz. Vamos lá. Ócio forçado é o empregador colocar o seu empregado, o seu trabalhador, numa posição esvaziada, né? Esvaziar as suas atividades como uma forma de punição, né? Então, eu trouxe aqui um caso bem emblemático, que quem já foi meu aluno, e sobre esse tema eu sempre trago esse caso por ser justamente algo bem significativo, e eu posso mencioná-lo porque é um processo público, não tem nenhum tipo de problema em relação a isso, mas aqui foi uma ação coletiva em que o Banco Santander acabou sendo condenado por danos morais coletivos, justamente por um contexto de ócio forçado coletivo. Como era isso, Luciano? Funcionários que eram desligados e que depois identificavam uma doença ocupacional e que tinham a reintegração concedida, né, pelo judiciário, quando eles voltavam para a empresa, né, com essa reintegração, eles eram alocados numa sala envidraçada, né, toda envidraçada, que tinha o nome de aquário, né? Então, todos os empregados, de forma indiscriminada, se eles retornassem para a empresa por conta de uma decisão de reintegração, eles eram alocados nesse aquário e não tinham atribuições no seu dia a dia, eram esvaziados, ou seja, eram colocados em ócio, né? Então, eles tinham ócio forçado, né? Porque o empregador não passava atribuições. E aí, isso chegou no judiciário, chegou nas últimas instâncias, né? Inclusive no Tribunal Superior do Trabalho, e o ministro foi muito pontual, aí, muito observador, inclusive em questões simbólicas. Até o nome da sala já gera uma crueldade sutil aí, porque aquário, o que é que tem no aquário? Peixes, né? E o que é que o peixe faz? Nada, né? Então, ali era um local que a empresa colocava as pessoas para não fazerem nada. Então, isso foi configurado no processo e houve uma condenação de R$500 mil a título de danos morais coletivos, tá? Ócio forçado e a multa, né? Muitas vezes botei aqui até a imagem de futebol, inspirado aí na Copa do Mundo dos times que está rolando aí, mas só para comparar, porque às vezes a gente vê as notícias, né, de que o jogador X recebeu a multa, jogador Y foi multado, é outra esfera, né, na justiça desportiva, né, na justiça que regula os esportes, existe essa figura e ela é autorizada, mas para os empregados comuns, vamos dizer assim, os empregados seletistas, essa figura da multa ela não é prevista e não é autorizada. Então, o empregador ele não pode simplesmente, em virtude de uma falta cometida pelo trabalhador, aplicar uma multa, tá? Isso é uma penalidade ilícita, beleza? Então, vamos lá. Vamos para as hipóteses que o 482 da CLT nos dá, né? Então, por ser uma regra de punição, então precisa ter uma interpretação muito restritiva. Então, as hipóteses de
justa causa são essas previstas no artigo 42 e em alguns outros artigos que eu vou ponderar nos slides seguintes, mas eles são ali taxativos. Então, a gente precisa, para ter uma justa causa, enquadrar em alguns desses dispositivos, tá? E o primeiro deles, e acredito eu o mais grave, é o ato de improbidade, né? Está ali na linha A do 482. E ato de improbidade a gente pode resumir em um ato de desonestidade. Tem posicionamentos de que vincula essa improbidade a questões financeiras, né? Essa questão de fraude econômica, desvios, mas a ampla maioria do posicionamento, né, da doutrina, da jurisprudência, entende que é muito mais amplo, seria uma desonestidade não só econômica, mas de comportamento em geral, né? Tanto que um atestado falso é considerado um ato de improbidade, assim como um desvio financeiro na empresa, né? Então, uma falsificação em um documento, né, como eu já tive, infelizmente, a experiência de ter, né, participado de uma apuração de falta grave, em que eu estava apurando uma adulteração de recibos de Uber, né? O empregado fazia uma corrida que era um valor e ele adulterava o recibo para receber a mais, né? E ter essa diferença aí como uma vantagem econômica e legal, né? Então, isso é um ato de desonestidade. A mesma coisa, atestados falsos, como são muito comuns a gente receber aqui na assessoria do escritório, dúvidas acerca disso, chegar documentos claramente falsificados e a gente tem que fazer todo um procedimento para apuração e desligamento. Também é um ato de improbidade, né? A linha B, temos aí incontinência de conduta e mau procedimento. Incontinência de conduta, ele está muito relacionado a questões sexuais, né? Então, você está ali, uma perseguição, uma paquera mais ostensiva, né? Tem até situações mais da sociedade atual, como upskirting, que é a pessoa tirar fotos ou fazer vídeos por debaixo das vestes da colega, né? Então, são questões relacionadas a não ter o controle em relação a questões sexuais, verificar filmes pornográficos, então, vai mais para essa linha. Enquanto o mau procedimento é o que eu chamo de um coringa, né? Porque acaba que boa parte das hipóteses aqui de justa causa são também um mau procedimento. Mau procedimento, tudo acaba podendo ser encaixado em um mau procedimento, né? Então, ali é uma válvula de escape para quando o empregador não identifica a hipótese exata, né, em relação a essas alíneas, ele vai sempre para o mau procedimento, né? Pode ser uma questão envolvendo a operação, né? Não desempenhou bem, em desconformidade com as regras da empresa, né? E ocasionar algum tipo de dano ao maquinário. Então, a gente pode gerar aí várias situações que podem ser enquadradas como mau procedimento, tá? Negociação habitual, e aí são duas vertentes, né? A primeira é o sacoleiro, né? A sacoleira que vai ali no próprio ambiente de trabalho e fazendo o seu corre para ter uma remuneração adicional ali para sustentar sua família e vai e vende cosméticos, perfumes, seja o que for, faz ali um balcão de vendas no ambiente de trabalho sem a devida autorização, ou pior, indo de encontro às políticas internas da empresa em relação a isso. Esse é um cenário de negociação habitual que é proibido também. Mas talvez o mais grave em relação a isso é quando essa negociação ela se trata de uma concorrência desleal, né? É você ter o seu empregado passando a atuar na sua mesma área, no seu mesmo segmento econômico, abrindo uma concorrência contra você mesmo, né? Então, você vai lá, você contrata uma empresa para fazer um serviço de manutenção de ar-condicionado e o funcionário vai lá e te dá o telefone para que, no futuro, você não contrate mais a empresa e contrate ele, porque ele também tem uma empresinha ali e ele faz esses serviços mais baratos, né? Então, eu dei um exemplo que pode caber em diversos outros segmentos, mas é o funcionário concorrendo com o seu empregador de forma desleal,
né? Então, também estaria aqui enquadrado na linha C, tá? Condenação criminal do empregado, né? Aqui, essa condenação precisa, que a gente chama, transitar em julgado, ou seja, não pode ter mais recursos algum, todos os recursos precisam ter se exaurido, e, de fato, o empregado ter sido condenado. Aí, nessa situação, a empresa está habilitada, né, de fazer essa rescisão por justa causa, mas sabemos que as ações criminais não são rápidas. Então, normalmente, a dúvida nessa hipótese é como fazer, como tratar durante o processo. E, realmente, aqui é algo sensível para as empresas, para o empregador, porque, a depender da situação, né, caso ele tenha o benefício de recorrer em liberdade, ou a própria prisão preventiva ter ali algum benefício de ser um regime aberto, um regime semiaberto, ou seja, regimes que não são incompatíveis com o desenvolvimento das atividades, a empresa não pode obstar esse trabalhador de desempenhar suas atividades laborais. E isso gera muitas preocupações, a depender principalmente do tipo de crime que está sendo investigado, né? Pode ser um crime em relação a gênero, né? Em relação a feminicídio, pode ser violência doméstica, que gera, inclusive, uma situação de desarmonia no ambiente de trabalho. Então, isso realmente é preocupante, mas, juridicamente, a empresa ela não pode simplesmente rescindir por justo motivo. E outra questão, mesmo que rescinda de forma unilateral, que em tese seria um direito do empregador, né, pode vir a ter um passivo trabalhista sob a argumentação de ser uma rescisão discriminatória, né? Então, esse é um caso para ser analisado sempre de forma bem específica, ponto a ponto, analisando todo o caso concreto, tudo que está em jogo naquela situação, porque uma decisão mal tomada nesse tipo de hipótese pode gerar um passivo trabalhista, sem sombra de dúvidas, tá? Desídia, vou passar rapidinho para a gente não tomar muito tempo nessas hipóteses. Desídia é o caso mais simples ali, é um desleixo, não estar entregando o seu máximo no dia a dia, não, chegando atrasado, às vezes faltando sem justificativa, ali não conseguiram render a média das metas que está entregando sem justificativa. Então, é o corpo mole, não entregar ali o seu melhor, tá? Embriaguez habitual ou em serviço, isso aqui, o detalhe a empresa precisa estar muito prudente em relação a isso, porque pode não ser uma questão de lazer, vamos dizer assim, pode ser realmente um vício, uma doença. Então, antes de qualquer coisa, precisa da intervenção, né, do médico do trabalho para fazer uma análise. Antes de qualquer medida mais drástica em relação a esse trabalhador, a empresa precisa aferir se de fato não está diante de uma questão clínica, de uma questão de vício, porque vício se trata, né? Então, não se demite. Então, da mesma forma que a questão de toxicológicos, né? Então, tudo isso acaba sendo uma preocupação maior, mas, se demonstrado que não é nenhum tipo de vício, principalmente se essa embriaguez gerar riscos à coletividade, né? Ou seja, aos demais trabalhadores no ambiente de trabalho, já pensou um empregado embriagado chegar numa área da empresa que pode gerar um curto ou gerar uma caldeira, gerar uma explosão. Então, isso realmente precisa estar sob a fiscalização do empregador, mas com esse porém de sempre estar atento à possibilidade de ser uma questão médica, uma questão de saúde, e caso seja, é caso de fazer as providências para o afastamento previdenciário, tá? Violação de segredo da empresa, né? Então, difundir documentos ou qualquer tipo de informação que seja crucial para a empresa. Ato de indisciplina ou insubordinação, de forma muito simples aqui para a gente avançar. Indisciplina é quando o empregado ele fere ali as normas gerais da empresa, né? Então, tem uma política interna, tem uma código de conduta, então ele não está
ele não está inobservando, né? Não tem uma ordem direta em relação a ele. Ele está deixando de cumprir uma ordem geral, né? Uma ordem em termos amplos. Ele não tá descumprindo ninguém, né? Não está inobservando nenhum líder. Então, ele está sendo indisciplinado. A partir do momento que esse líder vai lá e determina que ele cumpra determinada regra e ele descumpre, aí ele está sendo insubordinado. Então, a insubordinação, ela está ali para um não cumprimento de ordem direta, né? Um líder, né? Alguém com, hierarquicamente, um cargo de confiança, determina e o empregado não cumpre, tá? Então, a diferença de um para outro é essa, tá? Abandono de emprego, né? Isso aqui, pela jurisprudência, doutrina, se balizou um prazo de 30 dias, né? Mas não é isso que diz a legislação, não há essa exigência. O que tem que se demonstrar é a intenção de abandono, né? E aí, como precisamos ter um parâmetro, né? Um parâmetro mínimo para saber, chegou num patamar de 30 dias, ou seja, se está faltando por 30 dias sem justificativa, não responde às convocações, presume-se que ele abandonou, né? Então, é uma presunção para que possibilite o desfazimento do contrato. Mas nem sempre precisa de 30 dias. Assim como os 30 dias também não vão ser suficientes para algumas situações, né? Então, vamos lá. Se existe um documento formal do funcionário dizendo que não vai voltar mais, que ele está viajando e, de fato, viajou, né? Não precisa aguardar os 30 dias. Está claro que ele abandonou o emprego. Se ele conseguiu um outro empreendimento, ele abriu uma pizzaria e falou que não vai voltar mais a trabalhar de forma expressa para a empresa. Não precisa esperar os 30 dias, né? Por quê? Porque o abandono, né, a vontade de abandonar o emprego já está clara, está expressa, não há dúvida disso. O contrário também é verdadeiro. Pegando aquela situação da hipótese de condenação, de rescisão por condenação criminal, vamos dizer que o empregado ele teve uma prisão preventiva. Ele não podia trabalhar. Por mais que ele falte 30 dias, isso não é abandono de emprego, né? Então, isso não é abandono. Ele não está indo por uma impossibilidade óbvia. Ele está com a sua liberdade restrita. Tá? Então, não se pode rescindir o contrato de alguém que está preso porque ele deixou de trabalhar por 30 dias. Então, não é algo absoluto esses 30 dias. O que importa é, existe a comprovação de que ele quer abandonar o emprego? Essa é a principal informação que a empresa precisa obter. Tudo bem? Ato lesivo à honra ou boa fama praticada de ofensas físicas, e aqui tem dois incisos, né, o J e o K. Um deles é quando essas ofensas, né, quando essas agressividades são praticadas contra o próprio colega, né? Então, um colega ou outro, ou para terceiros, ou seja, um cliente chegando lá e tendo essas ofensas ali à honra ou até mesmo físicas. Então, isso é motivo de justa causa. E também, na outra hipótese, em relação ao próprio líder, ao chefe, né? Então, quando o empregado acaba gerando um ato de agressão, de lesão à honra ao chefe, ao líder, também acaba sendo uma das hipóteses de justo motivo, tá? A gente vê muito aí essa questão de redes sociais, né? Funcionário falando mal da empresa, falando mal do chefe. Isso tem sido, muitas vezes, sido objeto de demandas, né? Justificando, inclusive, a justa causa. Justa causa sendo mantidas em virtude desse tipo de comportamento, a depender da gravidade, a depender do tipo de fala que o empregado publiciza nas suas redes sociais, acaba podendo gerar esse tipo de rescisão por justo motivo, tá? Prática constante de jogos de azar. Isso acabou, estava até um pouco
fora de contexto essa regra, né, por um tempo, se entendia até uma certa intervenção do Estado em relação a hobbies, lazer do trabalhador, né? Até mesmo porque o próprio Estado proporciona, através da Caixa Econômica, alguns jogos de azar. Então, por muito tempo, a jurisprudência flexibilizou esse tipo de hipótese, né? Dizendo que seria aqui uma intervenção muito grave da empresa para a liberdade individual dos seus empregados. Claro que exceções sempre vão existir no direito, que, tipo, algumas carreiras, algumas funções não poderiam ter esse tipo de prática, como bancário, por exemplo. Eu já fui bancário, não pode ter esse tipo, porque você está colocando em risco ali o próprio negócio, né? Um gerente que tem a capacidade de gerar empréstimos, a partir do momento que ele se vê endividado, ele tem ali, a um clique, a possibilidade de se autofinanciar, né? Gerando danos irreparáveis para o seu empregador, né? Então, vai depender muito do caso concreto, mas a regra geral é que essa hipótese ela não era mais condizente, né? Mas aí vemos para o mundo de hoje agora, né? Precisamos fazer um recorte para o mundo de hoje, em que realmente a situação é uma situação preocupante, com esses vícios, né? Com esses jogos online. Não é à toa que está tendo CPI, está tendo legislação, está tendo um monte de discussão acerca disso, famílias sendo destruídas, né? Empregos sendo perdidos. Então, justamente por essa pandemia de jogos, né, de azar. Então, certamente isso aqui vai voltar, né, a um debate na Justiça do Trabalho e talvez se equiparando a questões de toxicológicas e de embriaguez, ou seja, é um vício, né, é uma questão de vício, é uma questão de ser tratada, é uma questão de saúde pública, já aqui no Brasil, inclusive. Então, esse ponto, muito provavelmente, vai voltar a ser debatido em processos trabalhistas, ainda mais quando a gente agrega essa novidade do empréstimo consignado, né, que está ali a palma da mão do trabalhador, podendo fazer novos créditos, fazendo operações que muitas vezes não vai conseguir honrar, às vezes operações justamente para tentar quitar as dívidas desses jogos, né? Então, e formando aí uma bola de neve. Então, provavelmente, essa hipótese de justa causa vai ser novamente redebatida no seio da Justiça do Trabalho. Tudo bem até aqui, pessoal? Se puderem dar uma interagida aí, eu agradeço, só para saber o ritmo, se está bacana, se as dúvidas estão sendo tiradas. Show! Vamos lá. Algumas hipóteses, né? Aqui foi trazida pela reforma trabalhista, né? Essa hipótese aqui, de forma bem sucinta, se para minha função exige-se uma certificação, uma habilitação, né? E essa habilitação, por algum motivo, for perdida, é motivo de justa causa. Então, aí eu vou para o motorista. Se o motorista, que para funcionar como empregado, ele precisa da CNH, se ele, por algum motivo, perde a CNH, tem a suspensão da CNH, tem o cancelamento dessa CNH, ele não vai poder mais trabalhar. Ele perdeu essencial para a sua atividade profissional. Então, aqui é motivo de justa causa. A mesma coisa advogado. Vai que eu não sou sócio do Quiritache e sou aí advogado de algum jurídico interno, né? E aí estou lá com minha OAB em dia. E aí, da noite para o dia, minha OAB é suspensa ou é cancelada. Se eu estou sem a minha habilitação profissional, eu não posso mais advogar para o meu empregador. Perdi minha habilitação. Se eu perdi minha habilitação, eu posso ter o meu contrato rescindido por justo motivo. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Algumas hipóteses aqui que estão fora do 482, de forma muito sucinta para vocês, apenas mencionando, né? Trouxe o primeiro aqui, bancário, por eu ser egresso aí da rede bancária. Então,
bancário não pode dever, né? Então, isso aqui, inclusive, foi revogado, só trouxe como um exemplo, né? Mas na minha época, porque eu sou até 2008, essa lei era vigente. Então, nossas contas eram vigiadas, nossas contas eram fiscalizadas pelo banco e não podia ter dívida alguma, sob pena de ter o contrato rescindido pelo empregador, né? Então, o ferroviário tem uma legislação específica, caso tenha algum problema na ferrovia e precise de cumprimento de horas extras, caso haja recusa do ferroviário, ele pode ter o seu contrato rescindido, tá? Recusa na utilização de EPIs, isso é importante, né? Porque a obrigação de proporcionar um ambiente seguro e saudável não é só da empresa, mas também do próprio empregado, contribuindo com o cumprimento das diretrizes e das regras trabalhistas, e uma delas é justamente utilizar o EPI. Então, a não utilização do equipamento de proteção individual pode gerar um rompimento por rescisão, tá? Declaração ou uso indevido de vale transporte, né? Aqui, a declaração falsa, a gente poderia também enquadrar no próprio ato de improbidade, né? Alineada, 482, mas aqui tem uma legislação específica que deixa claro que esse tipo de ato pode ser causa de rescisão. E, por último, a aprendizagem, né? Então, a partir do momento que o aprendiz, ele, lá nas suas provas, nas suas métricas, demonstra falta de interesse, né? Na aprendizagem, é uma das poucas causas de rompimento que a empresa tem em relação aos contratos de aprendiz. Então, sendo demonstrado que a falta de aptidão e interesse do aprendiz no contrato, né, na parte teórica ali, metódica, a empresa ele pode rescindir, tá ok? Vamos lá, trouxe aqui um jornalzinho com várias notícias, né, e sempre a mesma de Justiça do Trabalho afastando as justas causas, né? Então, esse, em regra, é o temor das empresas. Tem muitas empresas, inclusive, que deixam de aplicar a justa causa porque tem receio de depois ela ser revertida e ainda vir acompanhada de uma indenização por danos morais. Então, quais são os maiores problemas, né? Os maiores problemas em relação a essa reversão. Primeiro, procedimento incorreto, né? Procedimento incorreto. E aí eu posso dar algumas situações. Primeiro, dupla penalidade, né? Por falta de conhecimento, por falta de assessoria. Muitas vezes a empresa, de pronto, aplica uma punição, sei lá, uma advertência, ou mesmo a suspensão, e, ao longo dos dias, quando vai investigando a situação, vê que a infração era mais grave do que ele imaginava. Só que ele já tinha punido, foi muito ansioso, não respeitou o procedimento, ele já tinha punido. Ele não pode punir de novo, por mais grave que seja, e é bem comum. Puniu, e aí se arrepende e desliga por justo motivo, pela mesma causa, não pode. Vai ser revertida essa justa causa. Tá? Outra coisa, o que considera perdão tácito. Então, teve a infração, demora muito para reagir, não tem procedimento, não tem assessoria, deixa o funcionário continuar trabalhando, e aí depois de 2 meses, 3 meses, é que vai, acorda e desliga o funcionário por justo motivo. Essa demora, né, ela é normalmente considerada como perdão tácito pela Justiça do Trabalho, tá? Porque a justa causa, ela prescinde de uma questão vital, que é o quê? A imediatidade. Eu preciso agir de imediato. Eu tenho uma situação grave na minha frente, eu não posso parar e fazer outra coisa a não ser analisar e resolver essa coisa. E aí vocês não podem confundir imediatidade com uma questão instantânea. Tem situações que são complexas e exigem
uma análise, uma profundidade da investigação. É impossível aplicar qualquer tipo de punição em questão de horas, de dias ou mesmo semanas. Já tivemos situações, como eu vou trazer no caso concreto aqui do estudo que a gente vai falar, a gente teve que ouvir uma empresa como um todo para depois aplicar uma punição. Então, o que importa, a questão imediata são as atividades, ou seja, as medidas. Eu comecei a fazer algo para investigar essa infração de imediato, eu abri uma sindicância, eu fiz uma apuração, eu estou tomando providências de forma rápida, isso é importante, tá? Então, procedimento incorreto. Outra situação, funcionários com instabilidade sindical, por exemplo. Quando é estabilidade sindical, a lei exige um procedimento específico, que é ajuizar uma ação de apuração de falta grave. Eu não posso simplesmente chegar e desligar esse funcionário estável, por ser sindicalista, sem esse procedimento. Lá no meu RH, cartinha e tchau. Não pode. A lei exige que tenha essa ação chamada apuração de falta grave. Se a empresa não faz isso, vai ser revertido. Mas eu acho que talvez a mais impactante, a que gera mais reversão, é um fato. É a empresa normalmente entender que não precisa ouvir o funcionário, né, antes de fazer a rescisão, ou seja, garantir para esse funcionário uma ampla defesa, garantir um contraditório, por mais óbvia que seja a infração, por mais comprovada que ela seja, tenha lá vídeos, circuito de segurança interno, tenha documentos atestando aquela infração, ainda assim é necessário que a empresa oportunize a esse empregado uma defesa. Ele precisa saber do que ele está sendo acusado e ter a chance de falar a versão dele, por mais que seja a versão mais fantasiosa do mundo. A maioria das apurações que eu já fiz, nesses quase 20 anos de advocacia, a grande maioria eu tive confissões, porque isso depende muito da forma que você conduz a apuração. Quando você tem uma assessoria experiente, que você sabe o que perguntar, sabe como conduzir, muitas vezes esse empregado acaba admitindo a falha. E você vai colocar isso o quê? Num documento. Você já vai estar ali produzindo uma prova importante, caso tenha uma reclamação judicial futura. Então, você, primeira coisa, esse mesmo documento comprova que você deu chance dele se defender. E segundo, já tem um documento que demonstre, muitas das vezes, a infração cometida, quando ele confessa, quando ele admite. Então, é necessário. O problema é que, muitas vezes, o empregador, no afã de resolver, ou na paixão, por conta da gravidade da situação, né, acaba querendo já finalizar o procedimento sem ouvir o empregado. E aí, a primeira coisa que o juiz vai perguntar quando chega na audiência é se ele teve essa oportunidade. A empresa oportunizou o reclamante de se defender? Quando a resposta for não, a grande chance é de ter essa justa causa revertida, tá? Tudo bem, pessoal? Outras situações mais simples, né? Procedimento, falta de provas suficientes, então acaba não investigando muito, se satisfaz com as primeiras provas, não aprofunda, não ouve as pessoas mais adequadas, ou seja, se satisfaz com aquele primeiro arcabouço ali, com aquelas primeiras provas, e já aplica, quando poderia ali ter uma profundidade maior. A justa causa, ela é a penalidade mais grave. Então, para a justiça do trabalho, essa justa causa precisa ser comprovada de forma robusta. Então, precisa sim, não basta uma simples testemunha. Se você tem um atestado falso, vai lá, oficia o posto de saúde, obtém a resposta formal, atestando que aquele documento é falso.
depois vai lá e obtém, talvez, uma confissão do empregado. Aí você vai construindo provas fortes, né, para depois uma eventual defesa. Tá bem? Desvio de finalidade, muito daquilo que a gente viu até, né, como punições ilícitas. Então, às vezes eu quero, é uma questão que eu não estou suportando mais meu caixa, não tenho dinheiro para pagar uma rescisão unilateral, e aí eu vou criando artifícios para aplicar uma justa causa para não ter esse prejuízo, né? Porque aí eu não vou pagar aviso, não vou pagar multa de 40%. Então, eu acabo desviando a finalidade da justa causa. Na verdade, ele não praticou atos tão graves assim. Na verdade, eu estou me aproveitando de um contexto para evitar um custo, né? Então, isso também não pode. E o rigor excessivo. Então, as penalidades precisam ser proporcionais às faltas cometidas. Então, se eu tenho na mesma mesa um atraso injustificado e tenho um desvio de dinheiro, eu não posso aplicar para esses dois trabalhadores uma justa causa. Eu preciso ser proporcional. Senão eu vou tratar esses dois empregados de forma igual para faltas completamente diferentes e de gravidades completamente distintas. Acaba não sendo justo. Então, por isso que se criou, né, se estabeleceu na doutrina e na jurisprudência, né, na justiça do trabalho, o que se chama de gradação das penas. Então, a gente precisa ir dando punições gradativas, punições proporcionais à falta que foi cometida. Então, se um atraso injustificado, eu não vou suspender, eu não vou, em regra, né, justa causa, eu vou aplicar uma advertência escrita. Se tiver uma recorrência, aí eu já aplico uma falta, uma punição mais grave, e assim vai. Né? Eu preciso tratar de forma proporcional, sob pena do judiciário entender que a justa causa aplicada acabou sendo com rigor excessivo. Tá? Aqui, rapidamente, uma apuração, que no curso que eu normalmente ministro lá na Federação das Indústrias, eu falo de forma bem mais detida, né? Mas aí é um curso de 8 horas, aqui é só para ter um panorama geral. Mas aqui se a empresa cumprir esse passo a passo, ter esse roteirinho aqui, a chance de ter a sua justa causa revertida já diminui sensivelmente. Né? Então, você teve a notícia do fato, ou seja, chegou até o empregador a notícia da infração. O que é que ele faz? Primeiro, ele tem que entender quem vai analisar esse caso para ele. É um caso que envolve desvio financeiro? Então, eu preciso de alguém do meu financeiro, que entenda de números, de contas, que vai saber apurar melhor. Não adianta ter todo mundo do RH ou todo mundo do jurídico, porque vai ter uma falha na comunicação, vai ter falha em termos de conteúdo. Eu preciso fazer uma equipe que consiga apurar de forma precisa. Então, eu formo uma equipe disciplinar. E aí eu vou ter que tomar uma decisão. Esse empregado que cometeu uma falta, ele vai prejudicar o andamento da minha investigação? Se sim, eu afasto ele do ambiente de trabalho. Eu dou uma suspensão para ele não punitiva, uma suspensão preventiva, inclusive é prevista na própria CLT, né? Então, ele vai continuar recebendo a remuneração normal, mas ele vai estar distante do ambiente de trabalho para não prejudicar as apurações, ou seja, destruir documentos, coagir testemunhas. Então, ele precisa estar distante. Se, na minha percepção, a presença dele no trabalho não prejudica, então, tudo bem, eu não suspendo e ele continua trabalhando enquanto eu investigo. Isso vai ser um momento ali de decisão dessa equipe, tá? E aí eu passo a investigar, solicitar documento das áreas, produzo minhas provas, começo a ouvir as pessoas. Depois que eu tenho esse bojo de provas, aí eu vou ouvir o investigado. É importante isso, né? Ouvir, ofertar, como eu já mencionei, ofertar ampla defesa, ofertar o contraditório, porque ali podem vir outras diversas informações, inclusive informações que me façam voltar para o início da investigação,
ouvindo outras coisas, analisando outros documentos. Então, eu preciso ter esse momento com o investigado de forma real, não é pro forma, não é só para dizer que ouviu, ouviu com atenção, ouviu querendo absorver o máximo de informação possível. Depois disso, fechando aí o conjunto probatório, vai caber a essa equipe analisar tudo e fazer um parecer. E aí esse parecer ele vai para a alta gestão analisar, que não está vinculada. A alta gestão não vai estar vinculada ao parecer. Obviamente, vai se pautar, vai levar em consideração, mas ela não se vincula, né? E aí ela vai decidir pela aplicação, se vai rescindir, se vai aplicar as mesmas penalidades sugeridas pela equipe, né? Independente do desfecho, o importante é que, no final, todo esse acervo seja arquivado, seja salvo, né? Esteja ali para, no momento futuro, ser reativado pela empresa numa demanda judicial. Tudo bem? E aí eu trouxe um caso concreto, vou falar bem sucintamente, né? A gente teve uma situação em que um cliente acabou flagrando um funcionário saindo da empresa com matéria-prima, né? Naquelas vistorias que sempre tem no distrito, e aí, quando abriu o porta-mala, viu lá materiais da empresa, né? Então, volta para aquela cronologia. Primeiro, chegou a notícia do fato, a empresa flagrou. O que foi feito? Ofício, abertura de sindicância, nomeação da equipe. Então, foi feita a nomeação da equipe, e a equipe começou a investigar, analisar, ouviu todo mundo da empresa, circuito interno de segurança, pessoal do TI da matriz e aqui de Manaus, vendo juntos todos os pontos, todos os gargalos, né? Analisando documentos. Com base em tudo, nesse caso específico, tivemos que afastar os colaboradores, né? Porque esse funcionário que foi flagrado acabou denunciando um esquema, não era só ele, tinha uma quadrilha dentro da empresa, e aí a gente optou por afastá-los para não prejudicar a apuração. E aí, quando já tínhamos os documentos e as provas, ouvimos, tiramos um dia específico só para ouvir os investigados, e aí, grande maioria admitiu, né? Alguns não, né? E foi bem interessante, porque a gente acabou tendo muitas informações novas que a gente não estava trabalhando no início das apurações, então, outras infrações foram surgindo ao longo da apuração, e aí a gente formatou um parecer. E esse parecer não se resumiu a questões de rescisão ou não rescisão. A gente elaborou um parecer para resolver a situação, inclusive de forma estrutural. A empresa, por que aquela câmera não flagrou a situação XYZ? Então, ela está mal colocada. Precisa realocar essa câmera porque ela está num ponto cego. Aquela porta de acesso, ela está prejudicando, está dificultando ali uma visualização por parte do gestor. Então, a gente foi colocando várias situações para aprovação da gestão, que acolheu a grande maioria, né? Inclusive, em alguns pontos, foi até mais severa em relação ao nosso parecer. Então, e o que foi importante nesse estudo de caso? É que depois das 7 rescisões que fizemos por justa causa, apenas 2 reclamações trabalhistas, tá? Ou seja, 5 sequer tiveram coragem de ajuizar. E dessas 2, uma a gente teve 100% de improcedência, tanto na primeira instância como na segunda. A gente conseguiu justificar e demonstrar que todo o procedimento ele foi válido, né, e que a justa causa foi muito bem aplicada. O segundo caso, a gente ainda conseguiu reverter na segunda instância, né, tinha sido condenado em danos morais e reversão da justa causa, mas esse era um caso bem específico, porque o funcionário ele acabou tendo algumas questões bem pontuais. Ele foi preso em flagrante, ele acabou tendo fotos vazadas pela mídia na delegacia, algemado. Então, era um caso bem peculiar, a gente sabia que era um caso sensível, mas conseguimos aí
não ter nenhum tipo de condenação em termos de danos morais, em termos de danos materiais. Ficou a condenação limitada à reversão da justa causa e pagamento das verbas, porque para todo esse cenário foi uma decisão extremamente importante e benéfica para a empresa. Tá? Então, em resumo, quando o procedimento ele é bem feito, a chance de reversão ela é muito pequena, é muito mitigada. Mas, para isso, a empresa precisa ter essa consciência, né, de que tem que passar por algumas etapas antes de efetivar essa rescisão. E aí sim, que é o papel importante de vocês estarem aqui, estarem obtendo esse conhecimento, para na hora que acontecer, não ter ali um momento de ansiedade ou de um momento afoito, querendo resolver logo a situação, quando, na verdade, esse tipo de contexto demanda muita paciência e muito controle ali nas ações, para que não seja depois revertido e gerar uma dor de cabeça num processo judicial, tá? Passar aqui algumas ferramentas que eu entendo como importantes para também mitigar esse risco de reversão, né? E, na verdade, até mesmo para se evitar a própria infração do trabalhador, né? Agir de forma preventiva, né? Ter ali as suas políticas bem desenhadas, bem estruturadas, e, ao mesmo tempo, ter uma segurança jurídica importante na hora de aplicar essa penalidade. Então, revisão dos contratos de trabalho. Quantas empresas, quando eu vou conversar, se limitam ali ao que antes era aqueles contratos da contabilidade, né? Hoje evoluíram, né? Foi para o Google e hoje é ChatGPT, né? Mas são contratos gerais, genéricos, que não vão ali traduzir a realidade da empresa, certamente vão deixar cláusulas importantes de fora. Então, é interessante ter uma revisão dos contratos de trabalho, previndo ali cláusulas que tenham ali disciplinando a possibilidade de danos, ressarcimento em caso de algum tipo de dano, e justamente também a confirmação do trabalhador em relação às políticas macro da empresa, né? Então, primeiramente, revisão dos contratos de trabalho. Também, um código de conduta, né? É outra ferramenta importante, além do contrato, que já faz a regra ali entre as partes, tem um código de conduta que deixe materializados os valores, a missão, né? Os objetivos, como a empresa deseja, né? Que, em termos de comportamento daqueles empregados, né? Que tipo de perfil comportamental é condizente com os valores daquela organização. Então, é importante ter isso num código de conduta, tá? Avançando ainda mais, e de forma específica para uma política interna de penalidade. O código vai trazer noções amplas e a política interna pode aprofundar, deixar de forma específica todos esses regramentos, inclusive em relação ao fluxo de apuração que a gente colocou, né, na política interna, pode deixar isso muito bem mapeado, muito claro para o empregado e para os gestores, como é que deve se dar essa ordem, né, de apuração, de investigação e de punição no final, né? Inclusive em relação à gradação das penalidades. Nessa política, já deixar ali os critérios de forma transparente, de forma clara, para que o empregado entenda, né, que não é algo subjetivo, que ele não vai ser tratado de forma diferente por uma questão de relacionamento, porque o chefe gosta mais do outro. Não, precisa ter documentos internos que afastem essas questões subjetivas, tornem a coisa clara e objetiva, inclusive em relação à gradação das penas. O que pode ser, como exemplo, considerado faltas leves, deixar claro que na recorrência dessas faltas vai ter uma punição mais severa, e aí explicar isso para os empregados de forma muito clara, né, para que evite-se essas infrações, tá? Treinamentos, né, inclusive treinamentos periódicos, não só de temas específicos, mas também para os próprios gestores saberem como aplicar essas penalidades. Então,
não pode se limitar aos trabalhadores, que é importante, né? Tá ali fazendo sempre uma oxigenação, fazer sempre uma atualização das regras, da missão, dos valores, colocar, até porque tem um turnover, tem funcionários novos que entram e precisam estar sempre se ambientando às políticas internas, mas principalmente aos líderes, né? Treinamentos específicos para os líderes, que são os exemplos, são os replicadores dessas regras. Então, investir em treinamentos especializados, principalmente para a liderança, tá? E também a assessoria, né? Ter essa consultoria no dia a dia, muitas vezes evita muitas demandas. Às vezes, eu sempre brinco que, às vezes, uma mensagem, um áudio de 1 minuto no WhatsApp pode evitar demandas gigantescas, né? Seja lá para evitar um atestado, como eu já falei algumas vezes, né? Uma falta injustificada, seja o que for, às vezes uma ligação com o assessor, com o jurídico, faz com que a tomada de decisão seja outra, seja muito mais precavida, né, já formalize documentos, já consiga ali estruturar uma prova no futuro, caso seja necessário num processo. Então, de fato, ter essa assessoria no dia a dia e não só no apaga-fogo, que é muito comum, né? Tem um problema, aí eu busco uma assessoria. Aí o problema já está instaurado. A questão é ter a prevenção, é ter ali o dia a dia sendo controlado e fiscalizado. Então, isso é importantíssimo, né? E aí eu até coloco aqui uma frase minha em relação justamente a esse ponto, né? E a empresa, quando conta com assessoria jurídica qualificada, tem a segurança de que os procedimentos para demissões por justa causa serão conduzidos de maneira adequada, efetiva e em conformidade com a legislação trabalhista, além de resguardar a empresa de riscos trabalhistas. Os serviços preventivos da assessoria fortalecem a governança corporativa e edificam a confiança dos empregados na gestão da organização. Então, isso reflete, inclusive, no próprio seio dos trabalhadores. Quando a empresa começa, eles percebem que existe uma preocupação, percebem que a empresa está se esforçando para atuar de acordo com a legislação, né? Está se esforçando para não agir de forma subjetiva, dando tratamento desigual para os funcionários por questões pessoais. Então, tudo isso é, sem dúvida, alcançado pelos trabalhadores, e isso vai refletir, inclusive, em produção, em harmonia, em sinergia, imagem institucional. Realmente é um circuito, como eu coloco no final, para a gente finalizar, é um circuito que vai fechando, né, essas ferramentas, né, ferramentas de compliance trabalhista. Cada uma delas, isoladamente, ela já contribui, né? A depender do porte da empresa, certamente ela não vai conseguir implementar todas elas ao mesmo tempo. Mas, se implementar uma após outra, isso já vai ganhando uma musculatura importante em termos de segurança jurídica, né? Você primeiro revisa um contrato de trabalho, depois vai lá, faz um código de conduta, né? São coisas que, em regra, não vão gerar uma despesa muito alta para a empresa, né? E aí depois vai fazendo movimentos com investimentos mais altos, seja até a implementação de um canal de denúncias, treinamentos recorrentes, auditorias internas e externas, né? E tudo isso, obviamente, sendo acompanhado por uma assessoria mensal, né? E aí é que pergunta, por que algumas empresas têm muitos funcionários, mas têm baixo grau de demandas, de reclamações? Não há outra saída, é o investimento no preventivo, não tem como ser de outra forma, né? Então, isso vai também para apuração de justo motivo, né? Reversão de justa causa. É apenas um dos pontos que uma ação preventiva vai gerar mais segurança jurídica para o empregador, tá? Então, são esses os pontos, né? Queria aqui agradecer, finalizar, tem aqui um QR Code do nosso e-book de justa causa, tá? 1h10, eu tinha programado 1 hora, deu mais ou menos aí o que eu imaginei. Se tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade aí, não sei se no chat chegaram a colocar alguma coisa, deixa eu verificar, mas
Queria finalizar